a todos. Então, vamos estar falando do conjunto dos números inteiros, né? Números inteiros, que são os números positivos e negativos, né? Números negativos e positivos. E esses números positivos e negativos, né, eles estão aí em várias situações, né? Um exemplo aqui, ó, questões que envolvem altura, né, ou profundidade, né, em relação ao nível do mar, né, aqui, ó, em relação ao nível do mar, né, a gente pode utilizar números positivos ou negativos, né? No caso da altura, né, aqui nesse exemplo, né, uma pessoa escalando ali a montanha, né, 30 metros de altura, né, 30 metros em relação ao nível do mar, né? E aqui a profundidade, né, abaixo do nível do mar, então menos 30 metros, por exemplo, né, ou 30 metros abaixo, né? É uma das situações aí que envolve números negativos, né? Uma outra situação, né, também é na temperatura, né? Aqui no termômetro, né? O desenho do termômetro aqui, né? Então a gente vê que acima de zero, né? Como todo mundo conhece aí, acima de zero é uma temperatura positiva, né? Esse espaço aqui, né? E nesse exemplo aqui, né, o termômetro está marcando uma temperatura aqui de menos 5, né? Os números não estão aqui, mas é abaixo de zero aqui, ó. Tá? Então ele está marcando 1, 2, 3, 4, 5. Ele está marcando 5 graus aqui, ó, abaixo de zero. Ou seja, uma temperatura de menos 5 graus Celsius, né? Tá? Um outro exemplo aqui, né, continuando, questão de futebol aí, né? Muita gente curte aí futebol, né? Então aqui a gente tem uma tabelinha aqui, ó, da classificação, né? A 24ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro 2018 aqui, ó, né? Então a gente vê aqui, ó, os números positivos e negativos, né? Aqui no saldo de gols, certo? Quantidade de gols marcados, gols sofridos, né? E tem o saldo, né? O saldo pode ser positivo ou negativo, né? Depois a gente vai estar vendo aí nas operações, né, entre números negativos e positivos, né, como é que a gente chega nesse resultado negativo, né, ou no resultado positivo, né, que são as operações entre negativos e positivos, né. Tá? Então esses aí são alguns exemplos aí da aplicação, né, algumas situações que envolvem os números negativos, né, e positivos. Ok? Tem várias outras ainda aí que, né, não dá para citar tudo aqui para o vídeo não ficar muito grande, né? Mas tem muitas situações aí que se relacionam com números inteiros, né? Negativos e positivos. Tá? Então, o conjunto dos números inteiros, né? Ele é representado pela letra Z, né? O Z maiúsculo, né? E escrito entre chaves, né? Normalmente, né? Quando a gente vai representar esses números, né, num conjunto, né, a gente vai escrever ele esses números entre chaves, né? Então ele vai do infinito, né? Ele vem do infinito negativo e vai para o infinito positivo, passando pelo zero. Tá? Então eu posso escrever esse conjunto, né, esses números, dessa forma aqui, ou dessa forma aqui embaixo. Ó, né? Qual a diferença? A diferença é que aqui os positivos não têm o sinal de mais, ó, tá vendo? Essa é a diferença. Ou seja, os números positivos, né, eu posso escrever com o sinal de mais na frente ou sem o sinal de mais. Tá? Então, se eu tenho um número que não tem sinal nenhum na frente, né, ele é um número positivo. Certo? Já quando eu estou falando de um número negativo, necessariamente eu tenho que colocar o sinal de menos ali, ó, indicando que aquele número é negativo. Né? Porque se eu não colocar nada,
né? Qualquer pessoa vai olhar para aquele número, né? E interpretá-lo como um número positivo, tá? Então, se a gente tem um número negativo, eu tenho que colocar o sinal de menos na frente. Senão, os outros não saberão, né, que se trata de um número negativo. Ok? Então, esses números, né, a gente pode colocá-los sobre uma reta numérica, né, que pode ajudar a gente em algumas interpretações, né, algumas operações, né, também de soma e adição, que a gente vai estar vendo depois, né, e eles ficam dispostos nessa forma aqui, ó. Tá? Então, os números, né, eles têm a ordem crescente, né, na direção aqui, ó, para o lado direito, né, aqui para o lado direito. Então, quanto mais para a direita, né, maior é o número. Maior é o número, né? Isso a gente pode ver e todos vocês já conhecem, né? Então, o 1 é maior do que o 0, o 2 é maior do que o 1, o 3 é maior do que o 2 e assim por diante. Da mesma forma, quanto mais para a esquerda, né? Para cá, para a esquerda, menor é o número. Tá? Então, o 0 é menor do que o 1, certo? O menos 1 é menor do que o 0. O menos 2 aqui, ó, é menor do que o 1. E assim sucessivamente, né? O menos 3 é menor que o 2, o menos 4 é menor do que o menos 3, e assim por diante, né? Então, quanto mais para a esquerda aqui, ó, quanto mais longe do zero, né, menor é o número, né, aqui para a esquerda, para o lado dos negativos. Né? E ao contrário, lá para a direita, né, quanto mais longe do zero, aqui nos positivos, ó, maior é o número. Ok? Então, a gente tem o módulo, né, de um número, ou o valor absoluto, né, que assim é chamado. E o que é esse valor absoluto, ou módulo? Nada mais é que a distância, né, de um número determinado, né, qualquer um deles, até o zero. Né? E ele é representado dessa forma aqui, né, que eu coloquei um x assim só para representar um número qualquer. Tá? Mas ele é representado entre duas barrinhas aqui, ó, duas barrinhas na vertical. Tá? Então, quando eu tenho um número escrito entre duas barrinhas, eu estou querendo saber qual é o módulo daquele número, ou qual é o valor absoluto daquele número, certo? Aqui no exemplo, né, o módulo de menos 1 é igual a 1. Tá? O que é o módulo? É a distância do menos 1 até o zero. Então, olhando aqui para a reta numérica, ó, a gente tem qual é a distância daqui do 1 até, do menos 1, né? Do menos 1 até o zero. Ó. É uma unidade. Tá vendo? É a distância. Ó. Uma unidade. Tá? Então, uma unidade sem sinal nenhum, ó, sem sinal de negativo nem positivo. Tá? Nesse caso aqui, ó, esse número aqui, o 1, né? Ele não é um número positivo, ele não está representando um número positivo. Ele só está representando uma quantidade, uma medida, né? Uma distância, que é a distância do zero até o menos 1, certo? A quantidade de unidades. Ok? No outro exemplo aqui, ó, menos 4. Ó. Quero saber o módulo de menos 4. Qual é a distância que eu tenho do menos 4 até o zero? É isso que eu quero saber. Tá? Então, do menos 4, ó, vai dar 1, 2, 3 e 4 unidades. Então, do menos 4 ao zero, eu tenho 4 unidades. Tá? Esse 4 indica a distância, que vai do menos 4 até o zero. Módulo do mais 5, ou do 5 positivo. Né? É a distância do 5 até o zero. Né? Então, são 5 unidades aqui, ó, do 5 até o zero. Né? E da mesma forma, o módulo de menos 5 também é 5. Ó. É a mesma distância. Tá vendo? Eles têm o mesmo módulo, ó, o menos 5 e o mais 5. Né? São números simétricos, né? Ou oposto.
que a gente vai estar vendo logo em seguida. Tá? Então, repetindo aqui, ó, mais uma vez, módulo ou valor absoluto é a distância, né, de um determinado número até o zero. Tá? E ele é sempre escrito entre duas barrinhas. Ok? Agora, os simétricos ou opostos. Né? Simétrico quer dizer que tem a mesma medida. Então, se a gente pensar no módulo, né, é a mesma medida. Então, o módulo de menos 1 é igual ao módulo de mais 1 aqui, ó. Né? Ó, é uma unidade. Ó, do menos 1 até o zero, eu tenho uma unidade. E do mais 1 até o zero, eu também tenho uma unidade. Tá? Então, são números simétricos. Ó, eles têm a mesma medida até o zero. Tá? Ou a gente pode chamar de opostos. Né? Então, o simétrico de menos 1 é o mais 1. Né? O simétrico de menos 3 é o mais 3. O simétrico ou o oposto, né, de mais 2 é o menos 2. Tá? O simétrico de menos 5, né, é o mais 5. Ó. Tá vendo? Eles têm a mesma medida em relação ao zero. Eles têm a mesma distância em relação ao zero. Isso são os números simétricos, né, ou opostos. Né? Eles têm o mesmo módulo. Ok? Em resumo, né, o simétrico de um número, né, ou o oposto de um número, seria o mesmo número, né, só que com o sinal trocado. Então, se eu estou falando de um número negativo, né, o oposto dele é o mesmo número, só que com o sinal positivo. Então, quero saber qual é o oposto de 1.200 positivo. O oposto de 1.200 positivo é o 1.200 negativo. Né? Ele não está aqui na reta, né? Mas seria isso. Ok? Então, espero que tenha ficado claro aí, né? Essa primeira parte aí dos números negativos, né? Bem simples, né? E bem resumido. Tá? Espero que tenha ajudado a todos. E até a próxima aula.